Aos meus 24 anos, quando eu não levava a espiritualidade a sério, e nessa época eu era espiritualista, kardecista, jogava cartas, não queria saber dos meus guias, dos meus mentores, na verdade deixava isso muito de lado. Eu fui vítima de uma amarração amorosa negativa. Durante a ação da magia, eu emagreci. Eu pesava na época uns 49 quilos, mais ou menos, e eu cheguei a pesar 42 quilos. Além de emagrecer, além de ficar fraca, o medo tomou conta de mim. Eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Uma das únicas coisas que eu fazia era só chorar. E pensamentos muito negativos vinham à tona a todo momento. Eu tinha medo de ficar louca, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de atravessar a rua e um carro me pegar. Então, por tudo isso que eu passei, vocês agora começam a perceber o porquê do meu cuidado nos trabalhos de magia da casa. Sim, gente, eu fui vítima na pele, na carne, eu passei por isso. E por isso que quando eu falo algo para vocês ligados à magia negativa, não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que eu tenho certeza. Que além de ver as pessoas que estão aqui na casa, as pessoas que procuram o tratamento, a orientação aqui na casa, eu sei exatamente o que elas estão passando, porque eu também passei por tudo isso. Essa é a história que aconteceu comigo e é isso que eu vou te contar no nosso vídeo de hoje. Laroê, meu povo, Optia, tudo bem com vocês? Cigana Kélida em um vídeo muito especial, mas antes de começar, se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui, curta o nosso vídeo, tanto para um quanto para o outro, gente. Compartilhe o nosso conteúdo por aí, eu fico muito feliz com a sua presença. Quer uma consulta de tarô, trabalhos espirituais aqui na Casa Espiritual Maria Madalena? É só você enviar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp que eu vou te atender de qualquer lugar que você estiver. Pode estar no Brasil, pode estar no exterior. A nossa casa atende você através do WhatsApp, através de e-mail, não tem problema. As portas estão sempre abertas para vocês. Então, recados dados, vamos lá ao nosso vídeo de hoje, que é uma história que aconteceu comigo e eu vou contar para vocês o porquê dessa história, como que isso aconteceu, como que eu me senti, como que eu me livrei de tudo isso. Isso aconteceu há mais ou menos 16 anos atrás e na verdade eu nunca cheguei a pensar que isso seria útil para vocês, que isso seria útil para o canal. Às vezes eu apenas passando por essa situação, eu já conseguia cuidar das pessoas, eu já conseguia orientar, ou eu também já tinha um direcionamento para qual caminho espiritual eu queria seguir. Então, assim, eu nunca achei que seria necessário eu chegar aqui no nosso canal e abrir isso para vocês. Mas isso é muito importante, porque eu quero que vocês tenham realmente em mente tudo o que eu passei. Primeiro, para que vocês não venham a passar por isso. Se vocês perceberem alguma dessas coisas, vocês realmente buscarem uma orientação espiritual. Se você de repente pensa, às vezes, no desespero de fazer alguma coisa, pense muito bem, gente, antes de fazer trabalho dentro dessa linha que eu vou contar aqui para vocês. Bom, então começando a história, eu tinha um namorado e por coincidência, esse namorado, algumas pessoas da família dele vinha de uma família ligada à magia, mas na verdade isso eu nunca me importei muito, porque isso eu tinha o conhecimento, a minha família também tinha o conhecimento, mas na verdade eu nunca tinha utilizado dessa magia para fazer mal a ninguém e também nunca passou pela minha cabeça que eu poderia ser vítima de uma magia negativa. Então em um dado momento nós terminamos, não tinha mais amor, não tinha mais sentimento, eu não tinha por que continuar com esse rapaz, eu não tinha por que continuar esse relacionamento. E então, o que eu fiz? Eu terminei o relacionamento. Então, eu vou começar desde o início para vocês entenderem tudo que eu passei. Eu vou tentar resumir o máximo da história para vocês entenderem mais ou menos como que essa magia agiu em mim. Em outras pessoas isso pode agir de uma forma mais forte ou talvez pode agir de uma forma mais suave, mas para mim agiu exatamente dessa forma. Mais ou menos uns 6 meses depois do término do meu relacionamento, eu estava voltando da faculdade, eu estava dentro do ônibus indo para minha casa e eu tive um mal súbito. Eu senti falta de ar, sensação de desmaio,
Um medo, eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Eu tinha sensação de calafrios, eu sentia calafrio em todo o corpo. A minha cabeça ficou muito tonta, eu fiquei muito confusa, de uma hora para outra, gente, foi questão de segundos, todos esses sintomas começaram a aparecer. Eu fiquei com uma angústia muito grande, uma vontade de chorar, um choro realmente descontrolado. E aí na hora, como na época eu cursava psicologia, eu parei e pensei, será que eu estou tendo uma crise de pânico? Porque a primeira coisa que vem na cabeça, né, de um estudante de psicologia, que trabalha ali na área de saúde mental, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que eu estou tendo uma crise de pânico. Só que a crise de pânico, ela tem que ser acompanhada de alguma coisa. Ou uma ansiedade exagerada, ou até mesmo alguma coisa ligada à depressão. E eu estava muito bem, não estava sob pressão, então não tinha motivos para ser crise de pânico. E nesse momento da minha vida, eu ignorava totalmente a espiritualidade. Por mais que eu fazia estágio em clínicas psiquiátricas, e nessas clínicas psiquiátricas a maioria eram clínicas espíritas, e eu via que muitas pessoas estavam ali realmente porque estava passando por uma perturbação espiritual. Por mais que eu sabia disso, isso foi muito dolorido, principalmente porque eu estava na área da ciência, e eu olhava para as pessoas e às vezes uma delas comentavam assim: quando os homens de branco chegam, as vozes param. E me deu um estalo, eu falei, puxa vida, então essas pessoas estão aqui não é porque é apenas uma doença, é uma influência espiritual. Então foi daí realmente que eu comecei a me interessar um pouco mais pela espiritualidade. Só que depois de tudo isso passado, naquela época muito jovem, eu não me liguei na área espiritual, eu só me liguei na área realmente física, na área sintomática mesmo. Então, o espiritual eu ignorei completamente. Eu me lembro que foram os 30 minutos mais angustiantes da minha vida. A única coisa que eu pensava, de verdade, gente, era pular do ônibus. Eu queria pular de dentro do ônibus. Quando eu cheguei em casa, o ponto de ônibus da minha casa ficava mais ou menos a umas 2 quadras. Quando eu cheguei em casa, a única coisa que eu sabia era chorar. E eu colocava a mão na cabeça e eu falava assim para os meus pais, eu estava com medo de ficar louca. Eu estava com medo de enlouquecer, porque eu comecei a ter zumbidos na cabeça, eu comecei a ter zumbidos no ouvido e eu não estava sabendo lidar com aquilo, eu nunca tinha sentido aquilo antes. Além desses zumbidos, tinha algumas coisas, eu tinha a impressão de que tinham vozes na minha cabeça. Tá, Kélida, mas você era médium. Mas a mediunidade, gente, ela não deixa você nesse estado. A mediunidade, ela vem, acalma, você percebe ali os mentores falando de uma forma calma, tranquila, entende? Então, aquela hora, realmente eu sabia que não era mentor espiritual. E, realmente, eu fiquei com medo de enlouquecer por causa disso, porque eu tinha a sensação que alguém queria falar alguma coisa na minha cabeça e eu não conseguia assimilar o que estava acontecendo. Então, gente, eu realmente falava, pai, eu tô ficando louca, né? Porque era a única sensação realmente que eu tinha. E o mais engraçado, que eu ainda não tinha feito a ligação com o lado espiritual, que uma das únicas coisas que eu conseguia compreender quando queriam falar alguma coisa na minha cabeça era o nome, né, da pessoa, do meu ex-namorado. E aí eu estou passando por tudo isso porque eu separei da pessoa. E realmente, gente, por mais que na minha cabeça falava para procurar, falava para falar com a pessoa, ao mesmo tempo eu tinha aquele sentimento assim, peraí, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com essa vontade? Essa pessoa é totalmente insignificante para mim. E eu não conseguia encaixar as coisas, do porquê que eu estava com aquele pensamento e a minha vontade era completamente diferente do que eu estava pensando. Eu fui em todos os médicos que vocês possam imaginar. Clínico geral, em neuro, psiquiatra, psicólogo. E a única coisa, na verdade, que os psiquiatras na época que eu fui, gente, isso tudo aconteceu num espaço muito curto de tempo. E aí eles falavam, você tá com ansiedade, você não tem nada. Pelo menos uma coisa tiraram ali do meu caminho, que era aquela sensação de, ter medo realmente ali de ficar louca. A única coisa, gente, que realmente passava pela minha cabeça é que eu precisava falar com fulano. Só ficava martelando isso na minha cabeça e eu não vou falar, eu não vou ligar, eu não vou procurar, isso não faz parte de mim. Era a única coisa que eu sentia, na verdade. E com tudo isso que me acontecia, de tanto que falava para procurar, para ligar, para ir atrás, eu comecei a ter medo de dormir. Eu passei a ter insônia. Eu não dormia mais à noite. Eu tinha medo de sair de casa. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu não conseguia trabalhar. Quando eu sentava na mesa para comer,
era automático, começava, por isso, você sabe aquela oração que fulano ou fulana não coma, não beba, não durma? Gente, exatamente isso. Só que não exatamente essa oração utilizada na linha da magia branca. Essa oração estava sendo usada na área da magia negativa em rituais contra a minha pessoa. Isso tudo, gente, foi muito intenso, como eu falei pra vocês. Tudo isso que eu tô falando até agora, então, isso é uma sensação muito ruim, uma vida totalmente ativa, trabalhando, tinha ali os meus clientes de cartas, eu tinha uma série de coisas, uma série de atividades, de repente eu comecei a ficar com medo até de abrir a boca. Eu tinha medo de pensar. E isso é uma das sensações mais terríveis que o ser humano pode ter. Então, junto com esse pensamento que era constante na pessoa, eu comecei a realmente pensar, eu preciso dele, eu preciso falar, eu preciso procurar. Quando eu pensava, eu preciso falar, eu preciso procurar, de novo vinha aquela negativa. E eu falava assim, não, isso não faz parte de mim, então não preciso disso. A coisa começou a ficar feia quando, além de eu começar a ter essas vozes falando para procurar a pessoa, ao mesmo tempo, gente, começou a me vir um sentimento, uma palavra muito ruim na minha cabeça. Vinha na minha cabeça a palavra assim, suicídio, procura fulano. E era assim, constantemente. Então vocês fazem ideia do que é realmente você chegar a passar por isso. E aí eu comecei a brigar exatamente com isso que me vinha. Eu falava, gente, desculpa, mas isso não faz parte de mim. Esse pensamento não faz parte de mim, né? Isso não faz parte, sempre fui provida, né? Nunca tive nada de depressão, nunca tive nada de tentativas, nada disso. O que é isso? O que está acontecendo comigo, né? Então, a única coisa que me era sugerida, falar com a pessoa. Quando realmente isso começou a acontecer comigo, eu pensei, bom, gente, não tem mais jeito. Eu vou parar de lutar contra isso que está me acontecendo e eu vou então entrar em contato com a pessoa. Eu passei a mão no telefone do jeito que eu estava. Eu não estava conseguindo nem raciocinar direito. Peguei ali o telefone e liguei para a pessoa. Nós trocamos 3 palavras e eu só consegui dizer eu te amo para ele. Só consegui falar isso. Eu não amava. Eu só consegui falar eu te amo, pessoa. E vocês sabem o que ele me respondeu? Do outro lado da linha, ele só falou assim, eu sei que você me ama porque eu te entreguei pro diabo. E ele ainda falou, é por isso que você está me ligando. Gente, eu juro por tudo que há de mais sagrado. Quando ele falou isso, a minha ficha fez assim, caiu. Automaticamente a minha ficha caiu. Eu falei, eu estou sendo obsediada por um trabalho negativo. Ele fez alguma magia. Nessa época eu já trabalhava com magia, mas eu sempre trabalhei com magia elemental. Na hora que ele falou isso, caiu a minha ficha. Eu falei, eu estou magiada. E eu não sabia lidar com aquilo na época, eu não sabia ainda como que eu poderia sozinha me livrar daquela magia. Eu fui fazer uma limpeza espiritual. Meu pai espiritual fez uma limpeza em mim à distância. Quando ele estava fazendo essa limpeza espiritual, quando ele estava fazendo todas as minhas firmezas, eu vomitei. Gente, eu vomitei amarelo, juntamente com uma baba. Era uma coisa que eu não sabia identificar o que é. E quando esse pai espiritual fez ali essa limpeza, ele me ligou e disse, filha, a magia que fizeram para você foi uma magia, gente, realmente de união ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo foi uma magia de destruição. Então, quando essa limpeza espiritual foi feita, foi que eu comecei a ter um pouco mais de entendimento do que aquilo podia acontecer comigo, do que aquilo podia de fato fazer comigo. Foi exatamente aí que caiu a minha ficha. Foi exatamente aí que realmente eu pude perceber o que estava acontecendo. Porque eu sempre trabalhei, como falei para vocês, com magia elemental. Então, eu nunca ia esperar isso de uma pessoa. E eu nunca ia pensar que às vezes uma pessoa, por não conseguir lidar com ali o término, realmente resolveu colocar a minha vida em risco. Quando tudo isso passou, gente, foram os piores 30 dias da minha vida. Primeiro foram os primeiros 15, depois foram os primeiros 30.
mas até então a gente já tinha conseguido identificar o que era. Após a limpeza espiritual, eu vi que tudo foi passando, os pensamentos começaram a ir embora, eu voltei a comer, voltei a me alimentar, voltei a sair de casa, voltei a trabalhar, voltei a estudar. Aos poucos as coisas foram começando a se alinhar novamente. E quando essas coisas começaram a se alinhar, realmente eu falei, bom gente, não tem jeito, eu tenho que realmente assumir o meu compromisso com a espiritualidade, porque até então não é que eu levava na brincadeira, mas é que eu não firmava os meus guardiões, eu não me preocupava, eu não queria essa responsabilidade. Então realmente eu não tinha esse contato com os meus guardiões, que como vocês sabem, Exus e Pombagiras, eu não tinha esses contatos com os guardiões, não tinha contato com os caboclos, não tinha contato com as crianças, com os herês, com os pretos velhos. Eu sabia que eles estavam ali, mas eu não queria essa responsabilidade, entende? Então, quando eu me vi em uma situação realmente de fragilidade espiritual, foi aí que realmente eu resolvi começar, né, a levar a espiritualidade a sério. A magia negativa na minha vida levou mais ou menos uns 60 dias para ela ser anulada. E daí, gente, uma coisa que mais me chamou a atenção, hoje em dia, quando eu lembro disso, uma das primeiras coisas que me vem em mente é: e se eu não tivesse o conhecimento psíquico? Se eu não estudasse? Se eu não tivesse o conhecimento espiritual? Eu confesso para vocês que ou eu tinha enlouquecido, ou eu tinha literalmente morrido. O amor, ele é muito importante. Ter a pessoa amada do nosso lado é muito importante, nos faz feliz. É realmente isso que é importante, é isso que verdadeiramente importa. Durante muito tempo, eu nunca agi com a inverdade para vocês. Durante muito tempo, eu trabalhei muito escondido. Eu não queria que as pessoas soubessem o que eu fazia. Eu estou sendo bem sincera com vocês. E um dia, sentada na mesa com o meu marido, eu disse para ele, eu falei, olha, eu me sinto envergonhada de fazer o que eu faço, né? De fazer união, harmonização, de ajudar as pessoas. Meu marido pegou e disse assim, olha, de tudo que você faz, o trabalho mais lindo é o trabalho voltado para amor. Porque uma pessoa ela pode ter tudo, mas se ela não tiver amor, ela vai se sentir vazia e sozinha. Então eu comecei realmente a tomar posse da minha espiritualidade. E foi exatamente por causa dessa situação que eu comecei a firmar os meus guardiões. Então, depois de tudo isso que aconteceu, e gente, eu juro por tudo que é mais sagrado no mundo, eu juro por Pai Oxalá que está atrás de mim, isso é muito real. Se essa pessoa um dia conhecer o meu canal, ou se conhece o meu canal, vai saber exatamente que é ela. E eu tenho certeza que muita gente que vai assistir esse vídeo vai identificar alguém que está do lado, ou alguém que passou por isso, que sofreu exatamente isso. E não é uma questão de conhecimento de magia, gente. É sério isso. Então, quando eu comecei realmente a trabalhar a minha espiritualidade, a trabalhar isso, tudo que eu sou, eu realmente decidi seguir apenas a linha da magia branca, no máximo fazer uma magia vermelha. E eu tenho, assim, a honra de dizer que todos aqueles que já passaram pela nossa casa estão bem, alguns ainda estão na nossa casa, porque continuam ainda sob orientação, e assim, a gente não importa de continuar com a orientação durante muito tempo. Eu fico muito feliz de realmente abrir os olhos das pessoas e entender que às vezes no desespero, às vezes na pressa, às vezes na hora realmente daquele sufoco que você está passando, a primeira coisa que você quer é resolver rápido, né? Já viu quando tem uma pessoa muito querida doente? Você não quer levar essa pessoa logo para o médico para essa pessoa se sentir bem? É mais ou menos assim que nós agimos quando a gente está sob pressão, principalmente quando lida com sentimentos. Acreditem em mim, gente. Todas as pessoas que foram magiadas por trabalhos negativos, essas pessoas em algum momento da sua vida, se no começo ela não tem isso que eu contei para vocês, no meio ou no final ela vai passar por isso. No meu caso, foram 6 meses até realmente o trabalho pegar. Quando pegou, foi porreto, né? Foi destruidor mesmo. E não é só isso. A pessoa que faz um trabalho negativo, automaticamente a pessoa que recebe passa por todo esse sofrimento, e a pessoa que faz o trabalho negativo não fica
no suco-suco não, não fica no oba-oba não. Porque passa exatamente por coisa pior do que a pessoa que está magiada está passando. Porque agora vocês me perguntam, Kélida, mas e aí o rapaz que fez isso, o que aconteceu? Bom, eu tenho conhecimento, né? Porque existem pessoas em comum que por vezes, até algum tempo atrás, eu ainda tinha algumas notícias desse rapaz, e depois de tudo isso que aconteceu, esse rapaz tinha uma boa condição financeira, esse rapaz tinha fazenda, ele perdeu a fazenda, ele perdeu as questões ligadas à agricultura que ele fazia, ele perdeu gado, perdeu tudo, está doente. Hoje em dia ele é sozinho, ele não consegue ter ninguém. Por quê? Por causa da magia que ele fez. A vida dessa pessoa é um tormento. Então, por mais que fez para mim, eu consegui me livrar, ele não conseguiu livrar do que ele fez. Porque ele continua passando por tudo isso. Então, o motivo de abrir o meu coração para vocês, gente, para falar realmente, tenham cuidado. Não faça nada no desespero. Tenha calma, tenha paciência, tenha persistência. Eu sei que o amor é importante para vocês. Eu sei que ter a pessoa amada é importante para vocês. Mas tenha muito cuidado com o trabalho que vocês vão escolher fazer. Às vezes muitas pessoas batem na porta da nossa casa e falam, eu não quero, eu quero um trabalho assim. E a única coisa que eu posso fazer é orientar e respeitar, né? Porque cada pessoa tem o seu entendimento. Então cabe a mim respeitar. Meu nome é Cigana Kélida, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tchau, tchau.